Você já parou para notar que começa novos projetos com um entusiasmo avassalador, mas poucas semanas depois parece que a energia simplesmente evapora, deixando você diante de um vazio difícil de explicar? Se isso soa como algo familiar, saiba que não está sozinho, e antes de mergulharmos no que isso significa para a sua vida, convido você a se inscrever no canal Mente Revelada para desvendarmos juntos os padrões ocultos do seu comportamento. Existe uma explicação psicológica pouco discutida sobre por que tantas pessoas brilhantes e capazes se sentem travadas nesse ciclo de desistências. E hoje vamos abrir a cortina dessa faceta da sua mente. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para o espelho da sua própria mente. Imagine o momento em que uma nova ideia surge. Você sente uma descarga de adrenalina, projeta cenários de sucesso, imagina como sua vida será transformada e começa a trabalhar com uma intensidade que parece inesgotável. Você estuda, planeja, compra materiais e organiza cada detalhe. No entanto, à medida que a novidade perde o brilho inicial, um ruído começa a surgir. Você passa a pensar demais sobre cada passo, calculando riscos que nem existem e analisando a viabilidade de cada pequena parte do processo. A motivação, que antes era um motor potente, começa a falhar. O que era um projeto prazeroso torna-se uma tarefa pesada e a vontade de abandonar tudo cresce silenciosamente até que você se desliga completamente. Você sente que a chama se apagou e o pior é que logo depois vem aquela sensação frustrante de que você deveria ter chegado mais longe. Muitos acreditam que esse abandono recorrente é fruto de preguiça, falta de foco ou uma suposta incapacidade de manter a disciplina. Mas aqui está a quebra de crença que você precisa ouvir agora. Na grande maioria dos casos, isso não tem absolutamente nada a ver com preguiça, falta de foco ou incapacidade de disciplina. Pelo contrário, o abandono acontece justamente porque você se importa demais com o projeto. A disciplina por si só não é o problema, mas sim a forma como o seu sistema nervoso reage à pressão que você mesmo impõe sobre os seus próprios ombros. A psicologia explica isso através de um ciclo de fadiga cognitiva. Quando você começa algo novo, seu cérebro está em um estado de alta expectativa. Contudo, pessoas com mentes analíticas tendem a entrar em um processo chamado de paralisia por análise. Você começa a olhar para o projeto não como um conjunto de passos simples, mas como uma montanha impossível de escalar. O cérebro, percebendo o alto custo emocional e o risco da falha, começa a limitar sua energia. É uma forma de proteção psicológica. Ele entende que, se você parar, não haverá o risco de fracassar. E essa é a raiz do que chamamos de morte interior de um projeto. A mente desliga a motivação para evitar o sofrimento que a sua própria autocrítica excessiva está criando. Vamos analisar agora os 5 sinais claros de que você está preso nesse padrão de morte interior. O primeiro sinal é o entusiasmo inicial desproporcional. Você se apaixona pela ideia do resultado, mas não pela construção do caminho. O segundo sinal é o excesso de análise antes da ação. Você gasta mais energia pensando em como será o resultado final do que executando o que é necessário no momento presente. O terceiro sinal é a dificuldade crônica em manter o fôlego a longo prazo. O meio do processo, que é onde o trabalho real acontece, parece entediante ou sem sentido para a sua mente que busca estímulos constantes. O quarto sinal é a dúvida interna constante. Mesmo quando está progredindo, você se questiona se é o caminho certo, se é bom o suficiente ou se deveria estar fazendo outra coisa. Por fim, o quinto sinal é a sensação silenciosa de esgotamento mental. Você não está cansado fisicamente, mas sua mente sente o peso de 1000 pensamentos, o que faz com que qualquer esforço extra pareça uma punição.
Pense em quantas vezes você começou a aprender um novo idioma, uma nova habilidade ou um hábito saudável e sentiu esse esgotamento surgir exatamente no momento em que a novidade deixou de ser um estímulo e passou a ser uma rotina. Todo esse movimento cria um ciclo mental invisível. Primeiro, você projeta uma expectativa alta demais, o que eleva a barra do que seria um sucesso. Depois, o excesso de análise faz você encontrar problemas que não existem, gerando uma ansiedade que consome sua energia mental. O medo de falhar ou de não corresponder àquela visão inicial faz com que o seu cérebro, tentando te proteger da frustração, comece a sinalizar que é mais seguro parar. E quando você para, o ciclo se fecha. Você se sente culpado, o que diminui sua autoconfiança para o próximo projeto, tornando o início da próxima ideia ainda mais carregado de pressão. O problema não é a sua falta de capacidade, mas o padrão de como você gerencia suas expectativas e seu diálogo interno. Você tem habilidade de sobra, mas seu modo de processar a realidade está sabotando a constância que o sucesso exige. É fundamental perceber que esse padrão é extremamente comum em pessoas que pensam profundamente sobre a vida. A habilidade de enxergar além, de analisar padrões e de buscar significados profundos é uma característica valiosa, mas ela tem um custo quando não é bem direcionada. Muitas vezes, esse bloqueio não significa que você é uma pessoa inconstante, mas sim que você é alguém que valoriza tanto o significado que, ao menor sinal de que algo não está atingindo a perfeição exigida pela sua análise, você prefere descartar a experiência. Mentes muito reflexivas, como a sua, muitas vezes confundem o processo de aprendizagem, que é naturalmente imperfeito, com um erro pessoal. O que você sente como uma morte interior é, na verdade, um choque entre a sua capacidade de visão e a realidade prática da execução. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para retomar o controle. Quando você começar a sentir que o entusiasmo está diminuindo e que a vontade de desistir aparece, lembre-se de que isso não é um sinal de que você deve parar, mas um sinal de que a sua mente está tentando se proteger da autocrítica. Reconhecer o padrão é o que diferencia quem vive na frustração de quem aprende a domar a própria mente. Você é capaz de finalizar o que começa, desde que ajuste a forma como lida com as expectativas e aprenda a valorizar o processo acima da perfeição. Agora que desvendamos esse ciclo de desânimo, quero que você olhe para trás, para os projetos que deixou pelo caminho. Você consegue identificar em qual desses 5 sinais a sua mente se perdeu? Talvez tenha sido o excesso de expectativa ou a análise excessiva que te travou no meio do caminho. Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando sua experiência, pois ao colocar em palavras esse sentimento, você começa a enfraquecer o padrão que te impede de concluir o que deseja. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas que também sentem que a mente trabalha contra si mesmas. Não guarde isso apenas para você. O autoconhecimento começa quando compartilhamos as nossas descobertas. Inscreva-se no Mente Revelada para continuar explorando os padrões ocultos do seu comportamento e na próxima vez que se sentir prestes a desistir, lembre-se de que sua mente é uma ferramenta poderosa, mas que, como toda ferramenta, precisa ser compreendida para produzir os resultados que você realmente merece alcançar.